Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, da sua parceria, da sua companhia. Nós vamos ficar juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2015, tá bom? E são essas manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Polícia Federal realiza a Operação Iscariotes, que investiga fraudes na Receita Federal. E acontece aqui também em Maceió. Delegacias estão há 11 dias sem funcionários, inquéritos emperram e amontoam-se. Governador deve apresentar proposta para reajuste de servidores em 10 dias. Até o dia 10 de junho, alguma resposta deve ser dada para as categorias. Vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira e você não se vacinou ainda, vai lá para se prevenir, ficar protegido, vale a pena. Aqui em nossos estúdios nós vamos conversar sobre a situação do sistema prisional brasileiro. Nós vamos receber o advogado André Rocha Sampaio, que vai falar com a gente sobre todas essas mudanças e algumas diretrizes de alguns benefícios que os apenados poderão receber, dentre elas a diminuição da pena por conta de uma indenização dos péssimos serviços ofertados pelo Estado aos seus apenados. É mola, que é mais? Vamos saber os detalhes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência, da sua parceria com a gente, sempre aqui, todas as manhãs, sempre juntinhos aqui com a gente, para que a gente possa levar para você todas as informações necessárias para que você fique muito bem antenado das 10 ao meio-dia, tá bom? Muito bem. E agradecer sempre, todos os dias, a todas as manhãs, a todos vocês que nos assistem e nos deixam, nos autorizam entrar em sua casa todas as manhãs. Muito obrigado. Entra na minha vida, mexe com minha... Muito obrigado a todos vocês pelo grande carinho. E olha, você pode continuar interagindo junto com a gente. Você pode ter aí nosso WhatsApp, tá prontinho para você no 81079872. Tranquilamente você pode resolver aí o seu problema e também entrar em contato com a nossa produção, tá? Nossa querida Laira Santa Rosa, Morena Mello, Volney Malton, diretor de jornalismo, tá prontinho para te atender lá e passar suas informações para a nossa produção, para que a gente possa rapidamente colocar em pauta seus reclamações, suas denúncias, suas informações. Você pode mandar mensagem, você pode mandar fotos, você pode mandar vídeos. Fique participando junto com a gente no 81079872. É via WhatsApp, é facinho, em qualquer lugar você pode participar com a gente, tá bom? Se preferir, nós temos o telefone do povo, 3377-9097, é o telefone do povo que está aqui para você ligar agora, entrar em contato conosco, fazer perguntas aos nossos entrevistados, participar junto com a gente, colocar a boca no trombone, é mais uma ferramenta para vocês aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Se você quiser ser o nosso repórter cidadão, também é muito fácil, você pode rapidamente baixar aí o seu Skype no seu celular, Android ou iOS, ou no seu computador, enfim, onde você estiver, e rapidamente você estará em contato quando você colocar TV Mar. Baixou o aplicativo Skype, colocou lá TV Mar, você já está em contato direto com o nosso Master e já vai entrar ao vivo aqui em nosso programa, falando comigo, eu falando com você, você mostrando o problema da sua comunidade, da sua rua aí, sem nenhum problema. Você será o nosso repórter cidadão, tá bom? Então fique à vontade, que é mais uma ferramenta para que você participe junto com a gente e interaja. Porque afinal de contas, esse programa é feito para você, por você e com você. Participe, tá bom? Muito bem. E olha, sem perder tempo, direto à notícia, uma criança de 5 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo e acabou morrendo ontem à noite. Aliás, foi ela e o pai, mas ela, infelizmente, hoje pela manhã, acabou falecendo. O crime ocorreu lá na cidade de Maribondo, não é?
ela estava em casa com a família quando homens armados efetuaram disparos contra o imóvel. O padrasto, identificado como Josivaldo dos Santos, também ficou ferido. Segundo a polícia, cerca de 5 homens foram os responsáveis pelo crime, que acabou ocorrendo após os moradores negarem, inclusive, abrir a porta da casa. As vítimas acabaram chegando a ser socorridas pela unidade de emergência em Arapiraca, mas a menininha de 5 anos, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O padrasto ainda continua internado. Infelizmente, né, a situação da garotinha, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, tá? Mas, você está com um papel na mão aí, o que é que está acontecendo aí? Suas informações estão chegando, nosso querido Josiel. Muito bem, muito obrigado, Josiel. Você estava ali completamente engessado com esse papel. Muito bom, aquele é o salvamento do Cis News, né? Muito bem. Olha, a situação dessa tentativa de assalto ou de execução que acabou vitimando a garotinha de 5 anos, aconteceu o seguinte: chegaram 2 bandidos, que quem mata é bandido, né? Enfim, pode ser o que for. Na casa desses rapazes, dessa família, bateu na porta chamando que abrissem a porta, a família não abriu a porta, mesmo assim eles acabaram disparando vários tiros certeiros, não é? E dois dos tiros acabaram atingindo o padrasto e também a criança de 5 anos. Os motivos a polícia ainda não sabe e também vai investigar para chegar também até o paradeiro desses marginais, não é? Muito bem. E, gente, olha, muito bem, no quadro hoje, né, senhor diretor? Deixa eu dar uma atualizada então aqui, porque colocaram aqui hoje o nosso quadro e tal, né? Muito bem. Vamos lá então, para a gente dar continuidade aqui. Foi a ocultação de cadáver também que aconteceu, não é isso? Muito bem. O Cis News hoje não está aguentando em nada, mas está aqui, mas está funcionando, muito bem. Olha, equipes da Polícia Federal realizam na manhã de hoje, em Maceió, é isso, diretor? É isso ou você? É isso mesmo? Ou você? Eu estou atualizado pelo meu querido Cis News, mas se for aqui pelas nossas informações, não é? A gente aqui pode também fazer aqui. A gente tem tudo, papel, eletrônico, no giz, no quadro, enfim, enfim. Mas vamos para a nota, para a gente acompanhar aqui. A Polícia Civil prendeu ontem um homem suspeito de ocultar 2 corpos carbonizados lá no município de Santana de Ipanema. Tiago Duarte dos Santos, de 23 anos, informou à polícia que recebeu uma quantia de R$30 para ocultar os cadáveres. R$30, repare, que absurdo. Segundo a polícia, ele teria confessado que recebeu dinheiro de 2 traficantes da região que acreditavam que essas vítimas, que eram um casal, estavam delatando a dupla para a polícia. Após receber o dinheiro, o Tiago levou os mortos em um carro de mão até um terreno baldio no bairro de Camoxinga, não é? As vítimas foram identificadas como Antônio Ferreira Monteiro e Cícero Saturnino da Silva. A polícia está procurando agora os 2 traficantes acusados do crime. Eu não sei se são 2 homens ou se é um casal. Não sei se aqui é Cícero, se é Antônio, enfim. Porque a informação que nós recebemos é que era um casal, né? Um casal que estava, segundo os traficantes, delatando aí as ações dos traficantes à polícia. E os traficantes, com essa prática linda e maravilhosa, né, para não dizer o contrário, para poder não me estressar na terça-feira, acabaram matando, como fizeram com a dona Maria de Lourdes lá no Carminha, vocês lembram? Que além de matá-la e puxá-la de dentro de casa com o filho chorando e o marido assistindo a cena, num dia de chuva, às 3, 4 horas da manhã, arrastaram a mulher, atiraram nela, esquartejaram e escreveram com um braço arrancado dela na parede da casa dela: Cabueta só morrendo. É assim que os traficantes, que muitos aí acham, não, porque olha, ele fomenta, enfim, né? Que os pequenininhos que são pegos aí, que tem 10 pedrinhas de crack, tudo bem, é ótimo, tem que ser pego mesmo. Tem que acabar e sufocar isso mesmo. Quanto mais prejuízo der, melhor. Mas nós precisamos pegar, é o peixão maior, é o traficante maior. São colarinhos brancos que dão apoio, inclusive, a traficantes para que continuem fomentando e matando as famílias. Essa que é a verdade. Esse país está passando por um pente fino, mostrando um monte de gente corrupta sendo presa, pelo menos estamos vendo isso, não é? Sendo processados, devolvendo dinheiro, coisas que nunca nós vimos no Brasil. Então nós temos que pelo menos pensar nisso.
Agora, nossa polícia está trabalhando com muita dificuldade, mas está chegando lá, sendo pequenininhos. Mas o Brasil todo, porque nós não fabricamos drogas. Alagoas não tem fábrica de drogas, não tem plantação de maconha, não tem laboratório de crack, não tem laboratório de cocaína, não produzimos a cocaína. Então as nossas fronteiras é que estão desguarnecidas e recebendo a entrada desses entorpecentes que estão disseminando nossos familiares, né? E os nossos alagoanos. Agora, é preciso pegar o peixe maior. Quem é que tem interesse para que quanto mais dinheiro? Um cigarro de maconha que você comprar, seja de quem for, não, que é maconha, não interessa. Um cigarro que você comprar, 800 mil pessoas que comprar cigarro de maconha, está nada mais, nada menos do que financiando o tráfico de drogas, dando justamente lucro para o traficante continuar pintando o sede. Ele ficando rico, contratando e predando as crianças que estão ali ociosas por falta de políticas públicas, e são muitas, colocando ela na criminalidade, no tráfico de drogas e no final nos atacando e morrendo também. Essa que é a verdade. Então nós precisamos pegar os peixes grandes, os grandes, e os pequenininhos já são vítimas. Precisam ser presos também e punidos, mas precisamos, é como formigueiro. Nós estamos prendendo as formigas. Mas quando você ataca o formigueiro, não sai mais formiga nenhuma. É ou não é? Quando você contrata uma empresa de detetização, você diz assim, ó, vá seguindo as formigas. O cara não vai seguindo a formiga o tempo inteiro para matar as formigas uma por uma. Ele tem que descobrir onde é o ninho. Onde é o ninho de onde está saindo as formigas. Quem é que está produzindo ali? Quem é? É o formigueiro. Então vamos destruir o formigueiro. Aí eu quero ver nesse Brasil, nesse país, se tem macho mesmo, se tem homem decente mesmo para valer, para prender na cadeia, sem rabo preso nenhum, botar atrás das grades quem é que fomenta o crime realmente nesse país. Olha o que eu estou dizendo, tem um monte de gente de colarinho branco, seja lá, seja aqui, seja acolá, tem um monte, e o povo continua votando, seja por medo, ou porque acha bonito o cara ser ladrão, ser bandido e assassino. Vamos votar nele porque ele é bom, é assassino. Vamos votar. Depois ficam aí reclamando, porque a gente não tem nada, porque olha, é uma situação pecuária, a situação está difícil. E na hora de votar se vende por causa de 50 reais. Se você vale 100 ou 150 reais, então sinceramente você merece ficar. Enfim, deixa eu ficar calado. Onde é que eu vou agora? Vou pro Cisnil, vou pro papel, não sei mais nem para onde eu vou mais. Eita! Olha, equipes da Polícia Federal realizaram na manhã de hoje, aqui em Maceió, a Operação Iscariotes. Que essa Iscariotes deve ser de Judas Iscariotes, né? Quer dizer, como foi uma operação em que, na pressão, a Polícia Federal acabou conseguindo uma pessoa que era integrante dessa quadrilha e acabou delatando, não é? Quer dizer, traiu para poder se beneficiar, aí eles colocaram o nome da Operação de Iscariotes. Muito bem, com alusão aí ao Judas Iscariotes, né? Está sendo, inclusive, cumprido mandados de prisão, de busca e apreensão. Olha aí as imagens, nesse exato momento aí, foi o momento em que a Polícia Federal estava nesse centro empresarial, né, na galeria aí, Arnaldo Paiva, do Shopping Lages, que não tem nada a ver com a história, foram aí em busca de um escritório de um advogado que seria envolvimento. O objetivo da ação é colher provas da existência de suposto esquema de fraude à Receita Federal. Foi cometido por empresas que deixavam de recolher os impostos com a compensação tributária ilegal, mediante a apresentação de títulos públicos sem valor algum, causando um prejuízo milionário aos cofres públicos. Na manhã de hoje, policiais estiveram nesse escritório da advocacia aí, ó, que fica nesse centro aí, nessa galeria, localizado na Praça Lions, onde recolheram documentos que comprovam o envolvimento de um advogado no esquema. Durante a nossa programação, nós vamos trazer mais informações sobre essa Operação Iscariotes da Polícia Federal, que continua, tá bom? Tanto aqui em Maceió, como também no Agreste, vão buscando aí as ramificações do que está acontecendo. Algumas outras empresas também estão sendo investigadas e também receberem aí algumas informações da Polícia Federal. Dentro do programa A Vez do Povo, nós vamos trazendo os detalhes para você, tá bom?
Muito bem. Diretor, vamos para o intervalo, é isso? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo comercial para a gente organizar se é papel, se é eletrônico, se não é, como é que a gente faz isso aqui? Vamos para o intervalo e volta já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Só vejo nuvem, eu trago o vento, lá vem o frio, eu te esquento. Se cai a chuva, eu mudo o tempo, em noite escura, a lua eu acendo. Saio todo dia só pra te ver, meu mundo gira só por você. Saio todo dia só pra te ver, meu mundo gira só por você. Dia dos Namorados Maceió Shopping, perto de tudo, perto de você. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na net das organizações Arnold de Mello. Pois é, gente, obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. E olha, 11 dias após o início da greve da Polícia Civil, governo e sindicatos não chegam a um acordo e investigações continuam paradas. O que já era bastante complicado e difícil, a tendência agora é piorar ainda mais. São as pilhas de inquéritos que vão ficar ali praticamente quase que impossível de se fazer pela insuficiência de quantidade do efetivo da Polícia Civil, que todo mundo já sabe, né? Vamos assistir agora a reportagem do Odilon Rios, que vai trazer mais informações sobre essa paralisação, que na última ponta quem sofre sempre é a população. Acompanhe. A maior delegacia de Maceió, Central de Flagrantes, está assim, vazia. Os 200 boletins de ocorrência lavrados todos os dias foram suspensos durante a greve. O delegado fica sozinho e pouco pode fazer, sem agentes e escrivães nas investigações. Estamos com um atendimento
é restrita à elaboração, à lavratura dos flagrantes, que são as prisões relativas às prisões dos indivíduos que são pegos nas ruas pela Polícia Militar, Polícia Civil e em cumprimento de mandados de prisões também. Nós estamos realizando todas essas prisões. Agora, o atendimento ao público aqui, que é em relação a procedimentos de menor potencial ofensivo, lavratura de boletins de ocorrência, esses encontros suspensos em virtude da greve. A gente vai fazendo o que é de nossa atribuição, né, o que a gente tem que fazer realmente, e vai contando aqui com o apoio, inclusive, de outros órgãos, por exemplo, na remoção de presos, uma vez que as viaturas encontram-se paradas, a gente tem contado com o apoio da Polícia Militar para remover os presos e não chegar aqui a uma situação de superlotação que também acarretaria na paralisação dos próprios flagrantes aqui, uma vez que a gente tem um limite, né, de recebimento de presos aqui. A Central de Flagrantes atende todos os bairros de Maceió e mais 11 cidades na região metropolitana. Seu Valderes é vendedor de bolo, canjica e pamonha na Central. Sem a greve, nunca volta com mercadoria para casa. Agora é só prejuízo. Prejudicou por causa que, como tinha muita gente, aqui vendia. Como a pessoa fazia BO, tinha muita gente. E depois da greve, aí ficou meio devagar para a gente ganhar o trocado. A greve completa 11 dias nesta terça e deve durar mais tempo, porque o governo e os sindicatos policiais civis marcaram para o dia 10 uma nova reunião. Muito bem, meu querido Odilon Rios, sempre no ponto, trazendo aí as informações para que a gente possa saber como é que anda, né? Vamos aguardar. Parece que até o próximo dia 10, inclusive o governador Renan Filho pediu para que conversar com a categoria, que houvesse uma sensibilidade, que voltassem ao trabalho até que se pudesse se envergar e resolver a situação, tá bom? Vamos aguardar que tudo se chegue a um denominador comum e evitem-se as greves, porque eu entendo que é justa as reivindicações das categorias, mas sempre na última ponta, como eu disse, a população é a que mais sofre. Ela precisa do serviço, que já é precário, e ainda sem funcionar, com greve, com a coisa reduzida, aí fica pior ainda, não é? Muito bem. Mas, gente, olha, hoje no nosso quadro Saber em Debate, nós vamos saber como construir um texto relacionado à cidadania, que é uma conquista valiosa, fruto da participação dos indivíduos na sociedade. É pelo exercício da política dos homens e mulheres de diversas idades que acontecem as transformações sociais. Uma vez que puder, de modo geral, se refere à capacidade de agir. Nosso querido professor Luiz André já está ali me olhando, inclusive. No contexto contemporâneo, uma instituição social destaca-se pelo seu papel de permitir ou, em alguns casos, coibir a participação ativa do cidadão em decisões e medidas de grande influência na sociedade, o Estado. Vamos saber esses detalhes todos com muito detalhe, com muita competência, com o professor Luiz André no debate, no Saber em Debate, né? O Saber em Debate que está no ar. Professor Luiz André, o Saber em Debate, sempre das terças-feiras, para a gente debater literalmente os assuntos bastante polêmicos, digamos assim, né? Ou então muitas vezes debatido de forma escondida para não trazer à tona, talvez tenha motivos para isso, enfim, você vai explicar aqui para a gente. Como construir, por exemplo, para o aluno, essa introdução? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos os telespectadores, né, do programa, Wilson. O processo de construção é sempre o fato mais importante, né, na construção do texto, na hora que o aluno se depara com a prova, não tenha dúvida. É como conseguir argumentar, isto é, trazer esse ponto de vista para a escrita. É sempre muito complicado se ele não tem esse conhecimento, aquele que a gente já vem discutindo, conteúdo, né? Aquele velho conteúdo exatamente que a gente já vem discutindo há algumas semanas. Não tenha dúvida, dessa feita a temática, né, cidadania, poder, política, ela é sempre importante. O edital do Enem e de outros vestibulares, ele sempre ele sempre é permeado por essa questão, por essas vertentes. E, claro, o assunto é muito importante. Não precisa nem falar, né? Você acabou de falar a respeito da questão da greve. Quer dizer, esse processo de cidadania brasileira ele foi alcançado com o passar do tempo. Exatamente. Isto é, outrora, em determinados momentos da nossa história, nós não tínhamos nem o direito de fazer greve. Isso é um direito muito recente, é da Constituição de 88. Então, esse processo de construção de cidadania é um processo sempre a alcançar. É esse o grande tema hoje, a grande questão e a temática do debate de hoje. E isso fica, então, aquela lição de ficar antenado com tudo o que acontece. Porque tem pessoas que falam assim, que nada, eu só quero saber
perdão, de pagode e tal. Não, isso aí não quero saber, isso é coisa de política, coisa do governo. Isso não me interessa. Ao contrário, isso faz parte da sociedade, da vida da gente. Pelo contrário, as questões sociais, elas são debatidas como uma espécie de participação. Isto é, o capital social, para citar um tema muito importante, defendido pela sociologia já há no mínimo 50 anos, ela tem a tese de ser diretamente ligada a essa participação. É como se as nossas questões fossem melhores ou piores de acordo com a participação da cidadania. Então eu defendo, por exemplo, o direito de greve. É óbvio que a gente tem que pensar sempre na sociedade como um todo, mas por ser legítima e por ser principalmente um fator diretamente ligado à participação, é que se constrói um país melhor, não tenha dúvida. Aquela população que pouco participa, certamente os nossos problemas são bem maiores. É bom lembrar até que nós hoje estamos, vamos dizer, comemorando um fator importantíssimo. Imagina que, por exemplo, ontem foi regulamentado, né, foi, na verdade sancionado já, os direitos dos empregados domésticos. Exatamente. Imagina que até 2013, Wilson, nós não tínhamos nem isso ainda. Isso é verdade. Quer dizer, a Constituição determinava que todos eram iguais perante a lei, mas empregados domésticos não tinham os mesmos direitos. Exatamente. Então é um processo de construção cidadania. Essa é a grande questão, é esse o grande debate que nós iremos tratar hoje. Muito bem. Então, como é que construir então, essa visão universalista na redação, então? Acho que essa é uma dificuldade maior para o aluno? Sim. Vamos lá. O processo de construção de texto, hoje apresentaremos aqui uma proposta de introdução lógica. O processo de introdução de construção de texto, ele passa pela introdução, e nessa introdução é necessário que o aluno ele possa buscar sempre dividi-la em períodos, né? Uma redação, por exemplo, do Enem, que é uma redação de até 30 linhas, ele tende a construir o primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, em, vamos lá, no máximo 6, 7 linhas, dependendo da quantidade de parágrafos que ele for utilizar, né? O que é que nós pedimos sempre aos alunos? Nós pedimos que, ao invés de começar diretamente pelo que pede a temática, pelo que pede o tema, porque a maioria dos alunos, eles irão fazer isso, por que não começar trazendo uma visão universalista, que isso vem do jornalismo, pelo meu processo de formação, e trazendo um componente maior, que é estruturar o seu primeiro período com base em questões que envolvam, por exemplo, um aspecto histórico, um aspecto sociológico, um aspecto filosófico, um aspecto relacionado às ciências humanas como um todo, né? Num tema como esse, por exemplo, que fala da questão da política e da cidadania, nós temos fatores históricos fundamentais, porque, mais uma vez se fala, isso aqui é que é o ponto de vista e o argumento principal. O processo de construção da cidadania não é um processo pronto, não é a letra morta da lei. Nós temos democracia. Temos democracia, Wilson, desde 1891. E o processo de construção da cidadania não foi completado ainda. Por exemplo, pega o voto como um fator histórico. O voto na Constituição de 88 foi que permitiu, por exemplo, a presença do analfabeto, né? Isto é, o voto analfabeto. Na Constituição de 1891, quando a ideia da democracia surgiu, nós tínhamos apenas votando homens com 21 anos de idade, excluindo religiosos, excluindo-se soldados, excluindo-se, por exemplo, as mulheres que só alcançaram o direito de voto 34. Então não dá para a gente aguardar, esperar que a cidadania, que a democracia seja algo pronto, acabado e que abrace toda a população. Pelo contrário, essa visão universalista, portanto, passa por esses fatos. Vou te dar um exemplo a respeito de uma boa opção para começar um texto dentro de uma questão dessa temática da cidadania. Isso seria um argumento principal, é isso? Esse seria o fator que iria introduzir a redação para nós entrarmos no argumento principal. Então. Depende do tema. Claro, a questão universalista. Por que não falar a respeito das declarações de direitos ao longo do processo histórico? Temos 3 fundamentais. Temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos da ONU em 48. As 3 distam tempos enormes. Por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa é do século XVIII, da época das revoluções burguesas. A outra é de 1948, a da ONU, quer dizer, são 2, 3 séculos de diferença, com a grande questão, ambas tratam de princípios, e nós não vivemos de princípios. Os princípios são fundamentais, precisamos alcançar os nossos direitos. Todas elas dizem que os homens são possuidores de direitos, dotados desses direitos pelo seu Criador, a ideia religiosa presente. No entanto, é preciso que a gente alcance isso. Então, na visão universalista, você traria essas visões históricas fundamentais para aí sim trazer o argumento a partir do segundo período. Isso é essencial. Muito bem. E a partir disso, então, eu faria então o argumento principal. O argumento principal aí depende do tema, claro. Por exemplo,
exemplo, num tema como esse, vamos imaginar que o tema fosse a questão dos direitos no Brasil, né, ao longo da nossa história. Nós traríamos, por exemplo, um tema, um argumento principal, um ponto de vista em cima das questões dos direitos mais recentes. Né? Vou te dar alguns exemplos. Nós tivemos no debate a respeito da questão dos direitos no Brasil algumas decisões importantes, como, por exemplo, a do Supremo Tribunal Federal em relação ao casamento civil de homossexuais, ao direito das pessoas terem os mesmos direitos, as cotas para os negros, né? A recente também decisão do Supremo Tribunal Federal, detalhe, recente decisão do Supremo Tribunal Federal, nem do Legislativo foi, ou como, por exemplo, a questão das empregadas domésticas, quer dizer, olhe como esse alcance vem sendo feito ao longo do processo histórico. Esse seria o ponto de vista. Você abriria a sua redação com essa visão universalista, compondo esse fator histórico, por exemplo, e traria no segundo período, esse ponto de vista que você iria desenvolvê-lo ao longo da sua redação. E como é que você pode, então, construir esse desenvolvimento? É isso que você está falando aí, então, você pega a questão da história geral, que você vai ter isso no conteúdo do que leu, traz, então, aí o argumento principal, tocando nos pontos, essas nuances que você citou agora aí, e aí é a partir disso que eu construo, então, todo o desenvolvimento da redação? O processo de desenvolvimento ele é feito para provar o teu ponto de vista. Quando o corretor, de qualquer tipo de prova, seja essa prova de concurso, seja essa prova do Enem, uma prova... Ele quer entender o que ele quer dizendo, é que você prove o que está presente na introdução. Que é para dizer uma coisa meio que decoreba, é isso, professor? Exatamente. Se você não consegue provar aquilo que é o seu ponto de vista, deixar claro que o seu ponto de vista pode ser um ponto de vista distoante da maioria, pode ser um ponto de vista, é o seu. O que você não pode, no caso do Enem, é ir ao encontro das chamadas visões humanísticas dos direitos humanos. Você não pode defender, por exemplo, a pena de morte, se a Constituição brasileira não permite o nazismo, né, que é um sistema político que perseguia a minorias, perseguia a judeus, por exemplo. Então, é prová-lo ao longo da redação. Você vai ter ali, em tese, 2 ou 3 parágrafos, dependendo aí do redator, para que você possa provar esse ponto de vista dentro dessa redação. Bom, deve-se utilizar o pensamento de um teórico, por exemplo, aí para ganhar alguma competência. Geralmente vocês fazem isso, né? Segundo Lavoisier, segundo o Pitágoras... Vira até um chavão você colocar o segundo, né? Quer dizer, a gente pede que você se utilize de outras expressões. O corretor também olha isso, né? Sob a ótica, por exemplo, né? Exato. Você já passaria a mudar o contexto. Mas muito mais importante é você fazer com que, no caso da redação Enem, vamos deixar claro, com que você consiga convencer o corretor de que você tem conhecimento de mundo, de que você vai além daqueles textos de apoio que normalmente se encontram na prova. Vamos dar mais um exemplo. Vamos pegar esse tema da cidadania. São tantos os teóricos que podem ser utilizados, desde os teóricos iluministas, por exemplo, que fundamentaram a criação de Estado, até teóricos recentes. Gosto muito de um sociólogo britânico, já morto, chamado Thomas Humphrey Marshall. O que é que o Marshall fala? O Marshall traz a ideia de que essas conquistas de direitos foram dadas aos poucos. Discutimos isso há pouco aqui, né? Qual? Inicialmente nós tivemos os direitos civis, direito, por exemplo, da liberdade, o direito de propriedade, lá no século XVIII. No século XIX, a nossa luta foi pelos direitos políticos, o direito de voto. Afinal de contas, só poucas pessoas votavam, o voto era censitário, né? Hoje nós já temos os direitos sociais, temos, por exemplo, o direito à saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado, a questão educacional, a questão da previdência. Quem sabe, num futuro próximo, teremos o direito ao trabalho como um fundamento da Constituição, isto é, com uma determinação de que as pessoas não podem ser, por exemplo, demitidas, né, em épocas de crise, como acontece. Então, esse processo de construção seria evidenciado, corroborado com um teórico para dizer ao corretor: tem uma capacidade de escrita excelente e provo isso dentro da capacidade teórica, utilizando um determinado pensador, um teórico da sociologia, da filosofia, da história. Aí vai. Isso é maravilhoso, você dá dicas fantásticas para a gente concluir uma redação coesa, né, sintetizada, lógico, com conteúdo fantástico. Parabéns, professor, pela maneira como o senhor discorre. Eu, pelo menos, estou aprendendo muito, né? Faz tempo que a gente fez essas redações, na época, eu, pelo menos, enfim. Professor, relate algum caso, por exemplo, e aí os telespectadores pedem muito, que você conheça, que tenha, por exemplo, significado uma conquista ou uma ampliação de direito de cidadania. O aluno poderia dizer assim, deixa eu ver um exemplo aí e tal. Excelente, excelente. Então, vamos lá. O processo de construção inicia, vamos imaginar, nesse desenvolvimento com um pensador trazendo um argumento de autoridade à sua redação. Depois nós construiremos parágrafos de desenvolvimento com base ou na relação causa-consequência, ou numa relação argumento e contra-argumento.
É claro que o aluno ele precisa conhecer o assunto para fazer isso aí. Mas vamos imaginar, por exemplo, né, uma situação que envolva conquistas recentes. Citamos algumas delas, como, por exemplo, a questão das cotas para os hipossuficientes, né, na relação brasileira. Deixar claro que, no caso da lei federal, ela determina que isso seria relacionado a questões sociais, não especificamente raciais. Temos uma dívida enorme, né, com várias questões do Brasil, verdade, inclusive com a questão negra. Aquilo que nós citamos, inclusive, num dia bem interessante, específico, que é a questão dos direitos dos empregados domésticos. É essencial pensar nisso e nós imaginarmos quanto tempo se levou para dar essas conquistas, para que essas pessoas tivessem o direito a esses mesmos direitos dados às pessoas ditas normais, o que é um absurdo, imagina. Concordo. Tá? Então, isso aí seria para que você pudesse trabalhar um contexto atual dentro do seu texto, né? Então, você começaria falando dessas conquistas de direitos ao longo desse processo histórico, né? E traria como consequência o fato de que há uma necessidade de você avançar sobre esses direitos com situações recentes como essas que eu acabei de citar aqui. Maravilha, muito bom. Olha, eu vou dizer, eu me sinto aluno, tomamos uma aula fantástica, professor Luiz André. Mais uma vez, muito obrigado sempre aí no Saber em Debate. Próxima terça-feira, mais um tema também para ser debatido, para que os alunos... Aliás, eu quero deixar aqui os abraços que recebi em uma festa em que fui na semana passada e colegas, né, contemporâneos, né, dando um abraço, dando os parabéns pela maneira como você consegue discorrer os assuntos. E alunos também, filhos inclusive desses nossos colegas, que estão antenados com você quando não podem no horário, pegam na reprise ou no YouTube e que vão, tenho certeza, ser mais um vitorioso aí no Enem. O tempo passou e nós já estamos nessa idade de já alcançar os filhos dos nossos amigos. Estamos bem, você está bem, você está bem. Professor, um abraço bem grande. Sucesso. Até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Saber em Debate. Um abraço. Professor Luiz, um abraço grande para você, meu grande amigo, inteligentíssimo aí, trazendo sempre informações precisas para que vocês possam fazer aí uma redação do Enem espetacular, tá bom? Mas, gente, olha, uma falha na subestação da Eletrobras no Trapiche da Barra deixou vários bairros da parte baixa aqui de Maceió sem energia elétrica nas primeiras horas de hoje. A suspensão do fornecimento foi registrada por volta das 4h30 da manhã, deixando sem energia, por exemplo, a Ponta Grossa, o Prado, o Vergel do Lago, o Trapiche, Pontal e também o centro. A falta de energia afetou momentaneamente o serviço de atendimento da polícia e do Corpo de Bombeiros, mas graças a Deus já foram normalizados. É o que a gente espera que continue normalizado para atender aí a demanda da população. Gente, olha, houve violência da polícia na Marcha da Maconha e mais uma vez a proteção da Secretaria de Segurança Pública. Será que é isso? Vamos saber então na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. Até onde a Secretaria de Segurança Pública vai apoiar a violência policial em Alagoas? A Marcha da Maconha neste domingo mostrou que os comandos da Rádio Patrulha e do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, têm ordens de bater e fazer sangrar alguns segmentos da sociedade, entre eles os usuários de maconha. Não se trata aqui de uma defesa do uso da droga, mas a forma de se cumprir a lei. E houve excessos neste domingo, como houve excesso no sumiço do jovem Davi da Silva, por policiais em agosto do ano passado. O secretário Alfredo Gaspar não deve acreditar que os métodos policiais usados na gangue fardada sejam atualizados como forma de organizar a zona. Polícia que não cumpre a lei vira esquadrão da morte pago com dinheiro público, porque o crime não se combate com criminosos ou medidas sem previsão legal. Se aceitar a barbárie virou a regra, que a regra seja usada para todos, incluindo os traficantes de luxo que moram na orla de Maceió ou mantêm lojas sem um único cliente para lavar dinheiro da droga. O crime em Alagoas não começa na periferia e quem diz isso são os órgãos federais de investigação. Apenas as instituições locais veem um crime calçando chinelos ou fumando baseado. E contra essa maioria vem a dureza do regime de Talião, enquanto a impunidade para a minoria se protege por todo o aparato que o dinheiro consegue pagar. Esse é Odilon Rios, sempre no ponto. Muito bem, Odilon. Gente, olha, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski,
informou que vai propor ao Conselho Nacional de Justiça um estudo para saber se é possível o preso ser indenizado por danos morais pelo Estado como um bônus, por exemplo, da redução da pena em decorrência de superlotação carcerária e também da falta de condições mínimas de saúde e higiene nas prisões, que todo mundo já sabe que realmente é terrível, né? Que impacto isso representaria para a situação carcerária? É isso que nós vamos conversar agora. Isso é um assunto polêmico, professor André Sampaio. Conversar agora com um advogado e doutorando em ciências criminais, inteligentíssimo, eu digo porque eu conheço, pela Pontifícia Universidade Católica, né? De Recife. Do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Isso. Católica do Rio Grande do Sul. É verdade, eu conheço. Tem a Católica, de Pernambuco, Recife, de Pernambuco. E tem algumas PUCs pelo Brasil. Exatamente, mas o senhor foi mais longe, foi para melhor, né? Muito bem, que é o meu amigo, doutor André Sampaio. Doutor André, bom dia tê-lo aqui. Bom dia, Wilson. Prazer, seja bem-vindo para a gente debater este assunto, doutor André, que é polêmico, não é? Sim, sem dúvida. Porém, compreensível por conta das condições a que são submetidos os nossos apenados. Quer dizer, o sistema não ressocializa, o sistema não dá mínima dignidade para aqueles que estão sendo punidos porque infringiram a lei aqui fora. Então, essa lei de execuções penais tem funcionado da forma que deveria no Brasil e aqui em Alagoas? Muito bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, Wilson. Eu queria agradecer aqui o espaço, a oportunidade. É um prazer imenso estar aqui podendo conversar com vocês. Wilson, eu costumo falar com meus alunos que ressocialização hoje é a história da carochinha, né? Porque acreditar que esse sistema que está aí pode ressocializar é muita ingenuidade, para não dizer coisa pior. Muito bem. A LEP, quando a gente analisa a Lei de Execuções Penais, são raros os artigos que são minimamente cumpridos. Eu costumo dizer também que a LEP é um grande conto de fadas, porque você quer uma literatura ficcional para dormir, leia a LEP. Né? Muito bom. Concordo perfeitamente com o senhor. Eu gosto do senhor por isso, que é dali, curto e grosso. Muito bem. Concordo, lógico. A teoria é fantástica, né? No mundo Sim. de Alice, né, da carochinha, seria fantástico. Na prática, praticamente aquilo não existe. Isso, é lei para gringo ver. Gringo vê que a lei é maravilhosa, é lindo, olha só quem lê a lei, né? Lei de fora do Brasil, Exato. Nossa, que sistema avançado. Está antenado. Pois né? Olha que maravilha, olha que sistema, 6 metros quadrados por preço, celas individuais. Que maravilha. Agora, quando prática. Conhecer a prática... Tem 7, 8 no mesmo espaço, muitas vezes. 7, 8 é um número razoável para eles, né? Porque até algum tempo atrás, por exemplo, em Minas Gerais, eles tinham preso morcego, que é aquele que se amarrava na grade para poder dormir. É verdade. Porque não verdade. tem espaço. Bem lembrado, é verdade. Para não cair no sono, cochilava ali e era solto pela manhã pelos próprios colegas. Exato. Muito bem. Agora, doutor André, que impacto essa decisão do ministro, por exemplo, pode representar para o Estado e sociedade? Sabendo, por exemplo, que muitos presos não conseguem ser ressocializados, e a gente sabe muito bem disso, dentro do sistema prisional. Wilson, essa decisão é uma decisão que ainda não é definitiva, né? É um recurso extraordinário que ele está em votação e a ministra Rosa Weber, ela pediu vistas dos autos, né? Então, houve um debate, é um sendeiro, né? Uma luz que balança-se lá ao final. É um projeto do Lewandowski, isso ou não? Nesse debate desse recurso extraordinário, que pedia justamente essa indenização, essa reparação, em virtude das péssimas condições carcerárias. Então, felizmente, pelo menos do meu ponto de vista, surgiu esse debate, né? O relator, o ministro Teori Zavascki, então ele entendeu que sim, que existia a possibilidade, né, desse pedido de reparação. O nosso poder público, ele fecha os olhos para as condições do sistema já há muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos que se escreve sobre as péssimas condições. Mas, felizmente, fortunadamente, os ministros do Supremo tiveram, me parece, o bom senso de trazer isso para debate, né? Então, no debate, o ministro Lewandowski, ele propôs que sim, poderia haver uma indenização, e o ministro Barroso, ele entendeu com a solução alternativa, né? Se eu não me engano, ele foi pela senda do que fez o sistema italiano, de remissão. O que é a remissão? Hoje já existe a remissão, mas existe a remissão pelo trabalho, né? Então, a cada 3 dias de trabalho é um dia menos na pena. Ele propõe que essa remissão seja aplicada pelas condições degradantes do sistema prisional. E então, seja isso financeiramente
O financeiro é uma proposta do ministro Lewandowski, né? O ministro Barroso, ele entende que se abrir o precedente da reparação financeira, poderá haver um revés financeiro muito grande. Eu também acho. Porque são mais de 550 mil presos e a imensa maioria em péssimas situações. Verdade. Então, ele propõe essa solução alternativa da redução da pena ao invés da reparação pecuniária. Salvo, obviamente, que o cidadão já tenha cumprido a maior parte da pena, esteja para sair, e aí não seria possível a remissão, haveria, no caso, a reparação pecuniária. Muito bem. Doutor André, isso não causaria, por exemplo, uma revolta, digamos assim, da sociedade, entre aspas, que muitas vezes não ajuda nesse combate, na educação? Lógico que os órgãos têm suas funções, seus objetivos e suas obrigações, mas nós, sociedade, gostamos muito de colocar sempre os problemas assim, bom, deixa preso, coloca embaixo do tapete, não deixa eu ver, não deixa eu sentir a situação, e a gente acaba deixando para lá. Quer dizer, o sistema penitenciário está nessa situação terrível, não é? De insalubridade, de enjaulamento, de uma coisa que todo mundo já sabe, público e notório, né? Com essa situação aqui, não seria mais um bônus para que essas pessoas que já estão comprovadas de que não conseguiriam ser ressocializadas, muitas vezes não são nem socializadas, quanto mais ressocializadas. Essas pessoas, tendo suas penas diminuídas, já num sistema penal, num Código Penal bastante complicado, terrível, enfim, o senhor conhece muito bem, saindo, não teríamos criando monstros e dando a ele um tempo menor para que ele volte às ruas para nos predar? Eu vou tentar arriscar aqui algumas previsões, né, de futurologia. Sem dúvida nenhuma, o senso comum não vai aceitar essa situação. O que é bom a curto prazo para medidas de médio prazo, né? Porque o Poder Executivo, por exemplo, ele está absolutamente alheio a qualquer tentativa de reparação do sistema carcerário, de melhoria do sistema carcerário. Então, me parece que houve a necessidade de vir do Poder Judiciário uma medida mais drástica, que, se implementada, pela repercussão social que vai ter, sem dúvida nenhuma, o Poder Executivo vai ter que começar a cumprir minimamente a LEP, para que evite vamos chamar assim, essa linha de fuga, né? Entendi. Essa possibilidade dele sair mais prematuramente. Agora, para efeitos criminais, Wilson, se ele saindo, ele vai sair mais ou menos ressocializado. É como começamos a conversa aqui hoje, ele já não sai ressocializado. Pois é. Então, saindo hoje, amanhã ou depois, não vai mudar muita coisa, porque ela a LEP já não funciona também nesse processo de reintrodução harmônica, como ela diz lá no seu artigo 1º, que seria a sua missão, a reintrodução harmônica do apenado em sociedade. Então, ela já não funciona. Então, tirar ele prematuramente, me parece que não haveria repercussões em nível de socialização ou ressocialização, mas teria esse efeito de provocação do Poder Executivo. Muito bem, tem telespectadores sempre antenados ligando, e eu sei que é bastante polêmico, perguntando se, aí eles pedem que a gente leve os presos para casa, né? Enfim, não é essa a discussão, não é? A discussão é lógico que o ideal era que o Estado, né, na sua amplitude maior, que eu falo o Estado no sentido geral, pudesse corrigir essas distorções. Não é tratar a pão de ló o bandido, não é isso. É dar a ele o direito do qual ele tem. É isso? Perfeito. Quando ele é apenado, quando ele é condenado, ele recebe uma pena muito clara, que é normalmente a pena privativa de liberdade. Então ele tem um direito que é segregado, que é o direito à liberdade. Todos os outros direitos devem ser assegurados e são por uma lei que não é cumprida. Se fosse, ele continuaria tendo o seu direito ao trabalho, à educação, à saúde, à assistência jurídica. E tudo isso não é cumprido ou é parcamente cumprido, de uma forma muito superficial. Muito bem. Olha, tem telespectador perguntando o seguinte, se talvez por conta disso, os sabidinhos, foi assim a expressão que o nosso telespectador usou, se eles não iriam, então, produzir situações terríveis mais do que já estão, para que pudessem entrar nessa onda de ter abreviado sua pena. Esse mecanismo reparatório, caso ele venha, de fato, a ser implementado, ele deve ser um mecanismo que contemple essas possibilidades, né? Porque hoje mesmo, quando temos mecanismos similares, tenta-se distinguir muito claramente quando é culpa da defesa e do réu, por exemplo, em um processo, quando é culpa do poder público. Por exemplo, a morosidade processual é culpa de quem? Se é culpa que quem deu a causa foi a defesa, ela não pode reclamar disso. Claro. Me parece que a lógica seria a mesma. Se eu estou no sistema prisional e eu crio
a condição para que eu possa sair mais cedo, eu não posso me aproveitar disso, porque seria uma lógica parecida com aproveitar-se da própria torpeza. Você foi o produtor da situação. Exatamente, eu não posso se beneficiar com ela. Mas, normalmente não é o que vem acontecendo, né? O que a realidade nos mostra é que normalmente as condições elas já são precárias, não pelos presos, em que pese quando há rebeliões, queimam colchões, etc., mas são situações pontuais. No geral, o próprio Estado ele já não fornece essas condições. E te digo, Wilson, se o Poder Judiciário não fizesse nada, não faria, porque não há interesse político, né? Como você mesmo muito bem disse, fica escondido e a gente quer que fique escondido, a gente não quer nem lembrar que isso existe. Exatamente, é verdade, perfeito mesmo, e é um erro, né? Porque existem, são pessoas que em breve sairão e quanto mais terríveis forem tratadas lá dentro, mais terríveis elas vão agir aqui fora, porque todas as suas frustrações e castigos terríveis que tiveram e do que foram tratadas, elas vão colocar para fora aqui. E pode ser comigo, com você, com o doutor André e muito mais. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre, é verdade, doutor. Muito bem. Como é que surgiu esse debate no Conselho Nacional de Justiça, doutor André? Justamente a partir desse recurso, né? Esse recurso extraordinário que provocou o Supremo, finalmente fez com que o Supremo desse voz a essa problemática que já existia, mas existia em nível judiciário e normalmente os mecanismos não eram muito adequados para resolver o problema. Então, a partir do momento que isso alcança esse patamar, né, na nossa Suprema Corte, vamos chamar assim, há a iniciativa, o Supremo ele não pode fechar os olhos como o Poder Executivo fez por muito tempo, então houve a iniciativa dos próprios ministros de determinarem que o Conselho Nacional de Justiça, já que é um órgão feito justamente para cuidar também desse tipo de problema, pudesse implementar alguns estudos para constatar as soluções possíveis e a situação dos presídios. Em que pese essa situação dos presídios, o próprio CNJ já tem alguns relatórios constatando as péssimas situações. E não se envergam rapidamente assim para tentar ver se consegue minimizar esse problema ou é impossível? Wilson, eu vejo um processo de enxugar gelo, sabe? À medida que vamos construindo, vão surgindo... Se você pegar um documento oficial, como é o Anuário da Justiça, e perceber a progressão de número de presos e de número de vagas, ela fica muito aquém. Né? O número de vagas fica muito aquém do número de presos. Então, por mais que se prolifere o crescimento de construções de presídios, jamais vamos alcançar. Infelizmente, jamais vamos alcançar se adotarmos exclusivamente esse tipo de estratégia de combate à criminalidade. Entendi. Né? Apenas prender e punir. Né? Exato. Hoje se fala não tanto quanto vai se falar, mas você já encontra muito projeto hoje no Congresso de privatização de presídio, que eu particularmente acho um outro erro apressado, né? Uma análise apressada se faz da situação e se proclama privatização como se tudo fosse um responsabilidade problema. Quer dizer, o Estado se isenta então da responsabilidade dos seus filhos e colocam para que outros façam, tirando lucro inclusive. Quer dizer, quando você privatiza, essa é a minha opinião, professor, se o senhor discordar e pode discordar logicamente, quando se privatiza uma questão que deveria ressocializar, o empresário tem lucro disso. Qual é o interesse dele de que aqueles bandidos saiam tranquilos e que daqui a pouco se diminua a quantidade de presos, como aconteceu na Suíça, que os presídios estão sendo fechados porque não tem mais presos. Perfeito. Não é? Você acha que seria uma inversão de valor? Os empresários queriam produzir mais bandidos, porque quanto mais presídios, mais lucro. Sem dúvida. Você chegou no ponto. Chega a ser uma lógica de lucro. Né? Há uma barreira ética em que pese hoje vivemos numa sociedade que a ética não é barreira para muita coisa. Mas a barreira ética que surge é justamente você passar a lucrar do encarceramento alheio. Exatamente. Né? Tudo bem, quem defende coloca sistemas de meta, então se não ressocializar, ele não vai ganhar o valor do preso. Eu não sei, sinceramente, Wilson, como é que se mede se alguém foi ressocializado ou não. Concordo com o senhor. Quando vemos iniciativas em alguns estados norte-americanos, a gente percebe que o crescimento de presos, ele acabou crescendo em que pese os índices criminais ter diminuído, porque justamente a lógica empresarial exigia que houvesse uma circulação de, entre aspas, produto, né, que eles tivessem... Lucra por isso. Exato, né? Exato. Então, me parece que, ainda que possamos defender um Estado mais enxuto, essa é uma obrigação do Estado, ela não pode terceirizar. Muito bem. Perguntas estão chegando em relação a por que os presos não trabalham.
Há alguns que ainda fazem algumas coisas, mas enfim, por que todos os presos não têm que trabalhar? Alguns estão até exagerando, aquela bola no pé e tal, enfim. Mas por que os presos? Nós aqui fora trabalhamos, né? Sim. Acordamos cedo. Eu sou a favor de que todo e qualquer presídio, seja onde ele for, privado ou não, enfim, não interessa. De manhã, toque-se a alvoradazinha, 6 horas da manhã, onde todo mundo acorda, eu acordo, o senhor acorda também cedinho para trabalhar, eu acordo até mais cedo, enfim. E eles todos ficassem perfilados, ouvissem o hino nacional, ouvissem o hino do estado que estivesse, o hino da cidade que estivesse, após isso, para dar civismo também, ouvir, após isso, ir para o café da manhã e tal, aí teria que estar um café da manhã decente e tal, fazer a barba tudo certinho, e a partir daí ir para um trabalho. Trabalho na rua mesmo, de capinar, até para dar mais economia para a prefeitura, contribuir com a cidadania, com o Estado, se sentir útil também. E a partir daí, meio-dia pararia, tal, que muitos falam, escravidão. Não é escravidão. Escravidão, então, somos nós escravos. Nós trabalhamos todos os dias sem horário de almoço, eu só vou almoçar às 2 da tarde, enfim e tal. E ele está apenado. E com isso fosse dado aí uma diminuição da pena e tal. O senhor concorda mais ou menos assim? Essa é a minha opinião. Perfeito. Enfim. Eu concordo, como você disse, mais ou menos. Eu não concordo com a parte do hino. Eu acho que isso é uma coisa muito, né? Mas... uma posição muito... Esse lance de tocar o hino é uma coisa meio da época da ditadura. Sim, entendi. Né? Não foi essa a minha intenção, mas eu entendi. Mas eu concordo absolutamente no que tange ao trabalho. Né? Hoje, o trabalho ele é encarado por alguns como direito do preso, alguns como dever do preso, alguns como direito e dever, e eu, sinceramente, não sei como é isso, é direito ou é dever, né? Mas a LEP, ela contempla as possibilidades de trabalho. Se eu te responder por que eles não trabalham, eu vou estar me imiscuindo em um assunto do Executivo, que provavelmente ele vai dizer falta verba. Eu diria, talvez, mas falta mais interesse político. A verba destinada, pode ser feito um planejamento, porque a gente percebe, Wilson, iniciativas em outros estados. Se eu não me engano, em Santa Catarina, eles tiveram a iniciativa de presos que tinham bom comportamento, que já tinham cumprido uma certa quantia de tempo de pena, irem para a rua, pintar o calçamento. Exatamente. Isso faz com que ele tenha um contato mais próximo com a população vê que não é nenhum monstro, que é uma pessoa que está tentando se recuperar, oferece um copo d'água, oferece um lanche, e você cria essa possibilidade de contato. Muito bom. Que me parece, se existir a tal da ressocialização, que eu quero encontrar ainda... Começa por aí. Exatamente, porque você é uma lógica absolutamente ilógica, perdão aqui do paradoxo, você ressocializar segregando. Exatamente. E mantendo a segregação até o fim e joga e despeja o cidadão de volta na sociedade. Eu acho que o preso fica com medo da sociedade e a sociedade com medo do preso, então nunca vai haver uma aproximação. E esse exemplo que o senhor deu aí é fantástico, porque você traz ele, aí é uma ressocialização, início, né, para que ele sinta-se útil, sinta-se acolhido pela sociedade quando você recebe um copo d'água, um bom dia, uma boa tarde, parabéns, companheiro, pelo seu trabalho, e ele se sente, poxa vida, a sociedade me reconhece. É claro que isso, com vigilância, com tudo, claro. Obviamente ninguém vai submeter a população ao risco. Porque eles estão na intenção de fugir mesmo, né? Isso é instintivo, né? Muitos não, muitos eles querem cumprir a pena deles, certinho, tem às vezes a possibilidade de fuga e não sai, mas sem dúvida nenhuma... Liberdade é um direito que a gente tem instintivo, né? Exatamente. Qualquer um numa situação de segregação vai pensar sempre a possibilidade. Uma formiguinha, você colocou dentro de uma caixa de fósforo, ela vai morrer tentando fugir. Isso é instinto mesmo, como o senhor disse, instintivo. Rapidamente, professora André, como é que o senhor avalia o sistema prisional de Alagoas e se seria necessária a construção de mais presídios? Construção de mais presídios é como eu acabei de te dizer, a gente ficar em uma progressão aritmética, enquanto que a progressão geométrica está correndo solta com o crescimento de presos. Então, me parece, Wilson, que os mecanismos eles estão postos, mas são ainda muito pouco usados. Por exemplo, hoje aqui em Alagoas, uma grande porcentagem dos presos, mais ou menos 50% dos presos, são presos provisórios, são presos esperando uma sentença definitiva. Porque hoje, infelizmente, a regra para a maioria dos para os crimes, pelo menos violentos, é prender para julgar, não julgar para prender. Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, a Lei 2.403, que ela traz uma série de cautelares diversas da prisão, para que o cidadão não precise necessariamente esperar a sentença dele preso. Ele possa ficar monitorado, possa ficar em prisão domiciliar, possa ficar com passaporte retido. Há uma série de medidas, só que ainda há uma resistência muito forte, porque é cultural.
E a nossa cultura judiciária é que só se contém o preso. Punindo, né? Prendendo. Né? Só se contém o réu prendendo. Os próprios presos condenados, nós temos desde 84 penas restritivas de direito, que seriam penas alternativas à prisão, que houve uma resistência profunda para a sua aplicação. Hoje a gente percebe a aplicação um pouco melhor dessas penas alternativas, né? Mas os juízes no começo tinham uma forte resistência porque achavam que não resolvia, que o problema só se resolveria com prisão. É uma cultura de que a prisão é a solução. Mas se a gente mergulhar um pouquinho na história, a gente vê que quando a prisão surge, poucos anos depois já começa-se a buscar alternativas à prisão, porque ela já surge como um problema social ou causando um problema social, talvez até maior do que o problema que ela se propõe a resolver. E tem muitos que não são nem ouvidos, né? Já cumpriram a pena pelo tempo que estão aguardando para serem ouvidos também. Perfeito, isso. Exatamente. Ferindo um direito, inclusive, do cidadão. Sem dúvida nenhuma. Sobretudo se formos olhar alguns tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, o professor Luiz André estava aqui falando de alguns deles, a gente vai perceber que isso é uma violação tamanha, né? Porque, querendo ou não, por mais que você tenha errado, cometido um crime, ele tem uma carta de direitos, ele tem um Código Penal, ele tem a Constituição e a pena dele está naquele limite, seja de 4, 8, 12 anos. Se você vai além disso, você passa da figura do criminoso, aquele que está em débito, vamos chamar assim, com a sociedade, para credor. Né? Credor de um abuso que quem está cometendo, quem está executando aí é o próprio Estado, através de suas instituições. Muito bem. Doutor André, muito bom a conversa com o senhor, como sempre, né? Foi também muito bom para mim. Muito bom. Volte outras vezes, que é sempre muito bom a gente debater inteligentemente, como a gente traz sempre pessoas inteligentes. E o senhor que eu conheço muito, não é de agora, né? Já tivemos os debates, inclusive, na FITES, né? Muito legal, inclusive proposto pelo senhor, trazendo os alunos para essa discussão. Então, o senhor vem fazendo esse trabalho fantástico, trazendo, inclusive, a responsabilidade para que a sociedade discuta, para que os jovens, que são o futuro desse país, desse Estado, possam também entender o que está acontecendo. Então, recebo os parabéns e os parabéns dos nossos alunos estão ligando também, seus alunos, nossos telespectadores estão ligando para te dar os parabéns, dizendo que o seu professor é quente. Agradeço bastante isso. Sempre é bom pensar um pouco sobre esses problemas. É ótimo. O senhor traz à tona uma discussão que muitos não querem. Exatamente. Isso é muito bom. Esse espaço está à sua disposição. Muito obrigado. Sempre que o senhor precisar, muito tá bom? Obrigado. Então, foi um prazer conversar aqui com o advogado e doutorando em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, meu querido amigo, doutor André Sampaio, que tem um trabalho espetacular e vamos trazê-los outras vezes. Telespectadores pedindo que nós possamos trazê-los outras vezes, vamos trazer sim, sempre dentro. Isso vai ser uma discussão grande ainda e dentro das nuances das discussões, o doutor André irá contribuir com a gente para dissipar também as nossas dúvidas. Maior prazer. Será um prazer, doutor André. Muito bom dia, prazer tê-lo aqui e, como eu disse, o espaço está à sua disposição. Muito obrigado. Fique à vontade. Um abraço, foi um prazer. Vamos para um rápido intervalo comercial. Um abraço à assessoria de comunicação também aqui do nosso querido doutor André Sampaio, a Karina, né, que está ali, né, Karina? Um abraço para a Karina, a Meline também, né? A dupla dinâmica fantástica. Parabéns, professor. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Só vejo nuvem, eu trago o vento, lá vem o frio, eu te esquento. Se cai a chuva, eu mudo o tempo, em noite escura, a lua eu acendo. Saio todo dia só pra te ver, meu mundo gira só por você. Saio todo dia só pra te ver, meu mundo gira só por você. Dia dos Namorados, Maceió Shopping, perto de tudo, perto de você. Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. O que fazer pra ganhar o seu amor? Quero me entregar nessa paixão e ficar em suas mãos pra sentir o teu calor. Siga aí! Ai, que vontade eu tenho de te dar um beijo. Eu parei na sua, faz muito tempo. Gazeta FM.
ligado. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Presente perfeito é aquele que combina com o nosso estilo, que tá na cara que foi feito pra gente, que você pode ir com ele pra qualquer lugar. Mas presente bom mesmo é aquele que é tudo que você sempre quis. No Dia dos Namorados do Parque Shopping, a gente capricha, porque o presente e os prêmios precisam ser à altura do seu amor. Compre e concorra a 3 vales compras de R$10 mil e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente Parque Shopping. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Melo. Gente, olha que interessante, aqui o nosso programa é fantástico por isso, né? Nós temos, minha querida Laira Santa Rosa, que você que anda muito para lá e para cá no carro, e o trânsito não é fácil, nós temos aqui uma oportunidade que eu acho que vai ser o transporte do futuro. A gente deve estar pensando, é uma nave espacial? É uma motocicleta? Não, já tem a motocicleta, tem as cinquentinhas que são mais em contas e menores, não é? Tem a bicicleta. Mas, minha amiga Laira, segura aí para você assistir aqui, vem aqui para você ver. Nós temos aqui uma oportunidade que é o monociclo, não é isso? Monociclo elétrico. Prestem atenção, ele vai entrar aqui comigo no ar. Meu amigo Dogar, por favor, o Dogar, isso vai acabar com os engarrafamentos, com aqueles problemas de estacionamento, não é? E você vai, pode abrir aí a câmera toda, porque ele vai vir aqui, mostrando com exclusividade para vocês aqui, no Fenômeno A Vez do Povo. Pois não, Dogar? Isso, olha aí, olha só. Muito bem, vamos mostrar. Pode circular à vontade aí, Dogar. Eu sei que aqui o lugar não é grande, mas não é tanto. Olha só. Isso, muito bem. Então, isso nas ruas seria tranquilo. Muito bem. Olha aí, o Dogar vindo aqui, ó. Né? Muito bom. Pode vir, Dogar, aqui para a gente conversar, por favor. Pronto. E é rapidinho, ó. Leva na mão como se fosse uma 007. Grande Dogar. Primeiro, prazer mais uma vez tê-lo aqui. Dogar é o nosso querido amigo aqui também, editor. Dogar, como é que você viu e onde você encontrou essa maravilha aí? Boa tarde. Aliás, bom dia. Bom dia, né? Bom, isso aqui é um monociclo elétrico, né? Isso aqui hoje é tendência na Europa, em alguns países, principalmente França, Itália, esses países mais desenvolvidos, onde se pode trafegar tranquilamente pelas calçadas. Isso aqui já está virando moda, né? É uma versão do Segway, que é aquele que tem um braço e duas rodas. Licença, enquanto você vai falando, deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui. Está meio esculhambadozinho porque já levou uma... Porque você já caiu, né? E é pesado, né? Tem uns 9 quilos, que é mais para um trajeto menor, que você leva ele tranquilamente. Olha aí, ó. Mostrando para vocês aqui. E ele é uma versão do... Como é que chama aquele... Do Segway, que é aquele que geralmente a gente vê em shopping, seguranças andando. Entendi. É aquele que tem duas rodas, isso. Né? É uma versão agora só com uma roda, mais compacto, né? E tem que aí permite uma mobilidade também, maior. E o equilíbrio realmente é como voltar a andar de bicicleta, né? Você tem que ter um equilíbrio totalmente novo
para você poder realmente conseguir se equilibrar com ele tranquilamente. Mas é assim, Maceió é complicado porque calçada em Maceió é uma coisa realmente não existe. Todas são desniveladas e o cara teria que ter uma asa. Tirando a orla, ciclovia e algumas calçadas que foram reformuladas, como a do CEPA em alguns outros lugares. Mas o restante da cidade é impossível, assim, a menos que você tenha umas calçadas que você consiga andar, você anda uma certa distância, depois desce e prossegue um pouco mais à frente. Ou que fosse nas ciclovias, então, né? Na ciclovia, geralmente eu ando muito na praia, na ciclovia dá para andar tranquilo, né? Muito bem. E ele é elétrico, chega no máximo a 20 quilômetros, ele não chega tanto porque ele tem um sistema de segurança que reduz para que, caso você caia, não tenha um acidente maior. Quer dizer, então ele está praticamente no rol da velocidade das bicicletas. Muito bem, então. Ok, quanto custa? Você sabe uma média? Olha, hoje deve estar custando aí, com essa alta do dólar, acho que deve estar uns R$ 2.600 por aí. Dá R$3.000, vamos colocar. O preço de uma bicicleta elétrica. Entendi. Com a vantagem de que é mais portátil, né? Vamos encerrar com você, por favor. Deixa eu segurar o seu microfone para que você possa... Agora, a gente tentou aqui com alguns colegas e alguns tiveram dificuldades para poder... Mas você já tá treinado, né? Olha aí, olha lá. Assim que sobe, ele já funciona, né? Muito bem. E aí ele vai tranquilo, você vai conversando, tranquilo, olha lá. Olha que maravilha. Muito bem, olha lá. E vai andando ali, aqui e tal, fazendo a volta. Pode vir para cá, meu querido Dogar, e já pode atropelar o anão ali, por favor. Muito bem. Boa sorte, viu, Dogar? Parabéns aí por mostrar mais essa novidade para você. Muito bem, parabéns aí, grande Dogar, lá de Fernão Velho, nosso companheiro. Muito bem. Tá vendo aí? É importante, né? Isso seria para a mobilidade urbana fantástico, né? Essa ideia aí desse monociclo elétrico aí. Legal. Depois vamos trazer mais detalhes sobre isso, viu? Vamos ver como é que na rua funcionaria, os obstáculos, os motivos de não poder utilizar aqui. Importante, uma matéria importante sobre isso. Pedir para a produção fazer, Dogar. Você será o nosso editor-chefe disso, tá bom? Muito bem. Obrigado, Dogar. Olha, vamos agora ao vivo. Nossa equipe está onde, diretor? Ao vivo. Na sede da Polícia Federal, me parece que é uma coletiva, é isso? Sobre a Operação Iscariotes, é isso? Viderlan Araújo, hoje aqui substituindo a minha querida amiga Meline Lopes, né? A competência é logicamente fantástica, mas a beleza é diferente, claro, entre Meline e nosso amigo Viderlan fica muito difícil, eu prefiro votar na Meline, tá bom? Mas com todas as brincadeiras, mas ele está lá competentemente com a nossa equipe, prontinho para ouvir, né? As explicações sobre essa Operação Iscariotes que aconteceu logo nos primeiros dias, nas primeiras horas do dia de hoje, tá bom? Viderlan Araújo, muito bom dia com você, como é que está a situação aí, então, na sede da Polícia Federal sobre as novidades dessa Operação Iscariote da Polícia Federal. Bom dia. Ok, estamos na sede da Polícia Federal aqui em Jaraguá, onde na manhã desta terça-feira, mais precisamente nas primeiras horas, uma operação foi deflagrada, denominada como Iscariotes, para cumprir 8 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, a fim de colher provas da existência de suposto esquema e de fraude à Receita Federal. O detalhe é que daqui a pouco acontece aqui uma entrevista coletiva para trazer mais detalhes a respeito desse assunto. Empresas envolvidas em empresas de peso aqui do nosso estado nesse processo e nós estamos acompanhando para saber detalhes a respeito dessa situação. O objetivo, na verdade, desta operação era para acordar aqui e pegar algumas informações em termos de irregularidades que teriam sido cometidas por empresas que deixavam de recolher os impostos devidos ao realizar transações, compensações tributárias mediante a apresentação de títulos públicos sem um valor algum causando um prejuízo milionário aos cofres públicos. O detalhe também é que hoje pela manhã, nessas primeiras horas, uma empresa de advocacia localizada no bairro de Pajuçara, ela passou por esse processo de uma visita surpresa por responsáveis da Polícia Federal envolvidos neste caso. E mais alguma instância, essa entrevista coletiva deve acontecer aqui na sede da Polícia Federal pelo superintendente da Polícia Federal, André Santos Costa, que vai comandar, e obviamente o delegado responsável por todo esse processo de investigação que surgiu através da delação premiada, onde um dos envolvidos colaborou em participar e deu detalhes importantes para ajudar nas investigações, para poder trazer mais detalhes a respeito desse assunto. Voltamos aos estúdios.
Muito obrigado ao Viderlan Araújo, que continua na sede da Polícia Federal. A qualquer momento poderá trazer informações sobre essa coletiva que está prestes para acontecer, porque a operação ainda continua em busca aí de pessoas, né? Foram 7, 8, 9 mandados de busca e apreensão e prisão também, não é? De algumas pessoas e em algumas empresas também, inclusive retendo aí os computadores, né? E tudo mais, para que as informações sejam confirmadas de acordo com as denúncias que foram feitas por um delator. E o nome Iscariotes vem aí a alusão ao Judas Iscariotes, que traiu Jesus Cristo, seria então por conta desse delator que acabou entregando a quadrilha. Muito bem, daqui a pouco traremos mais detalhes para vocês aqui no Fenômeno à Vez do Povo, na programação da TV Mar. Olha, servidores do Judiciário de Alagoas estão em greve por 48 horas. A medida ocorre seguindo um movimento nacional para pressionar o Legislativo para a aprovação da PLC 28/2015, projeto que revisa, inclusive, o plano de cargos e salários dos servidores e contra também os ajustes fiscais do governo. Segundo a categoria, os profissionais estão sem reajuste há 9 anos. Hoje, eles realizam uma mobilização em frente ao prédio da Vara do Trabalho, lá no centro da cidade. Então, estão concentrados lá para tentar chamar a atenção e tentar resolver a situação também do Legislativo, que possa votar aí e resolver a situação. E olha, o mês de junho pode começar melhor para quem está procurando uma oportunidade de trabalho. A Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego, não é? Aliás, com o secretário, meu grande amigo, não é? O nosso querido Brito, não é isso? O Rafael Brito, estivemos no último sábado na conferência, inclusive, do PDT, e Rafael Brito tem fazendo um trabalho literalmente fantástico, né? Na Secretaria do Trabalho aí, tá? Oferecendo nessa semana mais de 50 vagas. As oportunidades são em diversas áreas da capital e também no interior. Em Maceió, há vagas para construção civil, montadores de bicicleta, recepcionista, operador de caixa e garçons, e os interessados devem procurar o posto do Cine Jaraguá, em Maceió, com documentos pessoais como a carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF e também um comprovante de residência. Olha aí, uma oportunidade legal, meu querido Josiel, tá vendo? Eu falei, tá vendo, né? Quase que eu dizia, amém? Porque o senhor é pastor, aí eu olhei para o senhor e disse, amém? Você disse, amém. Um abraço. Muito bem. Muito bom. Gente, olha, ontem o governo fez uma reunião com a Central Única dos Trabalhadores para definir justamente o fim da greve da Polícia Civil. Nossa equipe conversou com o secretário de Planejamento e Gestão, o Christian Teixeira, minutos após esse encontro acontecer, que teve inclusive a presença do governador Renan Filho. Vamos saber então as informações com Odilon Rios. Acompanhe. Após 4 horas e meia de reunião com integrantes da Central Única dos Trabalhadores, o governo apresentou a sua proposta para tentar acabar com a greve da Polícia Civil e também o indicativo de greve do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, no caso dos professores. Aqui do meu lado, o secretário Christian Teixeira, que é de Planejamento e de Gestão. Secretário, a proposta que o governo apresentou, qual foi, e as categorias vão, no caso a Polícia Civil, vai ou não encerrar a greve? Odilon, estivemos reunidos na manhã e tarde de hoje com diversos representantes das categorias, inclusive representantes da CUT, com a presença do governador Renan Filho e diversos secretários, e mostramos aos servidores e àqueles representantes a real situação do Estado de Alagoas. A gente passa, nesse ano de 2015, um ano de muito, mas de muito arroxo, e não é só o Estado de Alagoas, mas o Brasil como um todo. Mostramos a eles os números de forma transparente, mostrando a real situação do Estado, no sentido de que, da forma que está hoje, fica muito difícil conceder qualquer tipo de aumento nesse momento. Mas nada impede que, através de uma convocação, não seja só do governador do Estado, mas de todo o secretariado, para que o Estado, junto com os servidores e aqueles representantes, possamos construir uma saída. E ficamos de apresentar uma proposta mais concreta no dia 10 de junho próximo. E nesse período iremos nos reunir mais uma vez com representantes para que possamos encontrar uma solução mais viável. Porque não adianta
hoje o governo se comprometer em conceder o reajuste do IPCA e lá na frente faltar espaço para poder pagar a folha em dia. O governo tem trabalhado de forma responsável, adotando medidas de austeridade no sentido de abaixar esse limite da lei de responsabilidade fiscal. É bom frisar que o governador Renan Filho foi o primeiro governador do estado de Alagoas que assumiu o governo com a lei de responsabilidade fiscal extrapolada. Estamos adotando medidas severas para que eu possa traduzir isso em aumento e vantagem ao servidor público. No caso, a proposta que o governo ofereceu, no caso do IPCA, 6,4%, é uma correção no caso da inflação acumulada. Vocês têm um impacto de quanto nos cofres a partir dessa medida? O impacto na folha de pagamento gera próximo a 13 milhões de reais e é um impacto considerável. A gente tem assistido aí no cenário nacional que estados ricos da federação têm tido sérias dificuldades em pagar o servidor público em dia. E isso é uma prioridade do governo Renan, é fazer com que a gente venha conceder o aumento do IPCA, mas que não venha comprometer a folha de pagamento em dia do servidor público. A questão da frustração da Receita, o senhor já tem mais ou menos como é que está o mapa dessa situação, do buraco que vocês estão assumindo no caso da frustração de Receita por causa do ajuste fiscal? Isso é uma situação que o governo federal, na última semana, anunciou aqueles cortes em média de 70 bilhões de reais e o estado de Alagoas inevitavelmente será atingido. O estado de Alagoas é um estado que ele depende muito de recurso federal. Inevitavelmente iremos passar a apertos e é com essa responsabilidade e com essa mentalidade que estamos fazendo que possamos encontrar um meio mais adequado para conceder a vantagem ao servidor. Volto a dizer, nós estamos fazendo um governo de responsabilidade, para amanhã o servidor não acusar o governo de ter feito uma administração sem planejamento. Então, 10 de junho, uma outra reunião para definir uma proposta. Sim, é a conclusão dessa nossa reunião agora, uma reunião diga-se de passagem, onde o governador com toda a sua equipe escutou as reivindicações dos sindicatos, representantes da CUT, uma reunião de forma muito democrática, onde a gente tem mostrado que o governo está junto do servidor público. É assim que se faz política, escutando, com diálogo, para poder chegar a um objetivo maior, que é conceder as vantagens que o servidor tanto precisa. Agradecido, secretário, pela sua entrevista aqui na TV Mar. Então, nós conversamos com o secretário Christian Teixeira, secretário de Planejamento e Gestão, alguns minutos após esse encontro do governo com integrantes da Central Única dos Trabalhadores na tentativa de acabar com a mobilização dos professores e também com a greve da Polícia Civil em Alagoas. Com imagens de Chico Nogueira, Odilon Rios para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, as categorias vão aguardar que até o próximo dia 10 agora de junho, o governo do estado trará uma resposta para que a gente possa, se Deus quiser assim, fazer voltar as categorias aos seus postos de trabalho e voltar à normalidade. É o que a gente espera e torce, mesmo que as categorias entendam também e tenham a sensibilidade